Graça e paz, povo de Deus abençoado. Olha, mais uma palavra de esperança para o teu coração e para a tua vida. Pai, te damos graças por esse dia, por esse canal no YouTube, que o Senhor abençoe, que possa chegar aos ouvidos daqueles que estão nas trevas e a tua luz possa resplandecer sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para mais uma palavra de esperança. A vitória sobre o inimigo. Como nós podemos vencer o inimigo? Nós temos vitória sobre o inimigo, aquele inimigo que já foi vencido lá na cruz do Calvário por Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou por nós. Mas o Senhor nos ensina também como vencer e ter vitória sobre o nosso inimigo. O livro de Mateus, no capítulo 12, no verso 29 e 30, a palavra diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar, não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa palavra é forte, né? Então olha que interessante, nós sabemos que o nosso adversário é quem? Não é o seu irmão, não é seu parente, não são seus familiares, seus amigos. O nosso adversário é o diabo. E o diabo escravizou a humanidade e ainda continua tentando escravizar, e muitos ainda estão escravizados pelo diabo. Ele escravizou a humanidade depois que o pecado entrou, e a Bíblia diz que todos pecaram e demitidos foram da glória de Deus. Mas olha que interessante, quando Jesus nasceu, as trevas estremeceram, porque nascia ali o Salvador, o Emanuel, Jesus, Deus conosco, e as trevas estremeceram, porque a promessa nasceu, a promessa pelo qual os profetas profetizaram, né, no Velho Testamento. Nasceu, veio ao mundo encarnado como homem. O inimigo tentou seduzir Jesus então, para que o plano de salvação não desse certo, para que o propósito pelo qual ele veio, ele não conseguisse cumprir. E Jesus é o único que veio sabendo exatamente qual era o propósito dele aqui na terra, que ele tinha que cumprir a missão dele aqui na terra. Mas quando ele nasce, as trevas estremecem, o adversário que escravizou a humanidade começa a tentar seduzir Jesus e impedir que Jesus cumprisse o plano de redenção. Assim é comigo e com você hoje. Assim foram com os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus. Quando nós entendemos o nosso propósito, entramos na direção da missão e estamos no centro da vontade de Deus, o nosso adversário se opõe a nós para paralisar a obra que o Senhor vai fazer através de mim e de você. Ele se opõe ao propósito cumprido, porque ele sabe que Jesus é o plano de salvação que eu e você e toda a humanidade precisa. Então, você percebeu que o inimigo se opôs a você? Quem sabe você não está agora na direção certa, no propósito certo. Eu costumo dizer que o diabo não gosta de mim, o diabo não gosta de crente, porque ele não tem que gostar mesmo. Isso é sinal que você está no caminho certo. Quando o inimigo se opõe a você, é porque você encontrou o propósito de vida. E assim ele fez com Jesus. Quer ver? Vamos ver alguns momentos que o diabo seduziu, tentou tirar Jesus do plano de salvação. Porque quando o homem pecou, Deus desenhou um plano, projetou, arquitetou um plano de salvação, que era através do seu filho, que ia morrer por nós e ressuscitar, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação. O diabo tentou seduzir Jesus lá no deserto. O livro de Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, Jesus é tentado no deserto. E ele começa a tentar seduzir Jesus no deserto, falando que ele poderia transformar pedras em pães, que ele poderia pular de um pináculo alto, que o Senhor daria ordem aos anjos a respeito dele. Começou a seduzi-lo, oferecendo para ele
poder para se ele o adorasse, e Jesus foi vencendo cada tentação. Jesus não aceitou a sedução do diabo, porque ele tinha certeza qual era o propósito pelo qual ele nasceu: salvar a mim e a você. Você já tem certeza do propósito de Deus na sua vida? A missão que você tem, nós temos que pegar a nossa missão e fazer dessa missão um modo de vida, um estilo de vida. Eu quero declarar que você também, como Cristo, vai vencer a sedução do inimigo que tenta lhe tirar do plano perfeito de Deus para a sua vida. O diabo tentou se livrar de Jesus também usando religiosos. João capítulo 12, verso 19. João capítulo 12, verso 19. E se você for olhar aí, olha o que ele faz. O diabo vai usar religiosos. Ele diz: disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, e que toda essa gente vai após ele. Os religiosos ficaram indignados contra Jesus, com raiva de Jesus, e andavam procurando uma causa para poder acusá-lo, para poder condená-lo o tempo inteiro. Então muitas vezes o diabo pode tentar nos seduzir com religiosos, pessoas que são religiosas, têm excessos de religiosidade e que nos faz ter uma culpa, uma consciência, e nós começamos a achar que nós estamos no caminho errado. Mas não passa de regras excessivas de religiosidade. Assim como aqueles religiosos, e até hoje os religiosos procuram algo para condenar, para impugnar, para crucificar, para julgar. Outra coisa que o diabo usou, ele usou Judas para tentar parar Jesus. Mateus 10, verso 4. Judas traindo Jesus, entregando-o por 30 moedas de prata. O diabo entra em Judas, toma a vida de Judas e o usa para tentar parar o plano perfeito de Deus, Jesus Cristo morrendo na cruz por mim e por você, e ressuscitando para nos fazer justos. E é só esse plano que é perfeito, que funciona, porque o que é justificar você? Deus olha para você, se você se entregar a Ele, reconhecer que é pecador, Ele olha para você como se você nunca tivesse pecado antes, porque Ele pega teu passado e lança nas profundezas do mar. Ele te justifica. Só a cruz, a palavra de Deus diz em Romanos, que Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. Isso é tremendo, mas o diabo tentou parar Jesus através de um traidor. O diabo não tenta nos parar por causa de pessoas que estão próximas de nós, amigos e amigas, e que nos traem de alguma maneira. Nós ficamos arrasados, destruídos, frustrados, e muitos pararam o plano, pararam a missão e o propósito por ter tido um tipo de frustração com uma pessoa, ou na igreja, na célula, com um líder, com um pastor, e elas pararam ministérios, pararam de exercer seus talentos e dons para a glória de Deus e edificar os santos, pararam de convidar vidas para a igreja, para a célula, pararam suas lideranças, porque uma pessoa amiga, de perto, um discípulo, um familiar, ou um líder, ou um pastor, fez algo que as decepcionaram, que as frustraram, que as deixaram tristes, e elas pararam os seus ministérios por causa disso. O diabo se opondo à grande missão. Eu quero te dar uma palavra esta manhã, nesse dia, Nós estamos aqui nesse horário agora, no horário que você assistir essa palavra, seja dia, seja de noite. Não pare o que Deus vai fazer através da sua vida por causa de uma decepção, de uma frustração, de uma traição. Volte ao propósito, à missão. Não dê essa carta para o diabo. Ele se opõe, ele só se opõe a quem tem promessa, quem tem propósito. O diabo não quer você, ele quer o projeto que Deus tem através de você.
porque ele sabe que Deus tem um grande projeto através da sua vida. Eu vou te dizer algo, nada pode parar você. O diabo não contava, sabe com o quê? Com a ressurreição. Sabe por quê? Porque lá na cruz o diabo tenta matar Jesus, parar o plano de vez, levantando os religiosos, levantando os soldados romanos, os imperadores romanos, aqueles que pediram para crucificar Cristo e soltar Barrabás. E ele consegue. Jesus vai para a cruz do Calvário e ali ele morre. E o diabo pensa que tinha vencido, que tinha conseguido parar Jesus, que tinha conseguido parar o plano de Deus para a sua vida, que tinha conseguido parar o plano de Deus para a nossa vida, o plano de salvação. Mas ele não contava que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. E quando Jesus ressuscitou, o inimigo foi envergonhado para sempre. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu todas as coisas quando ressuscitou para nos justificar, nos limpar, pegar o nosso passado, lançar nas profundezas do mar e tomar de volta as suas ovelhas. Lembra do texto do início? Quem é que não entra na casa do valente quando quer saquear a sua casa? Não tem que amarrá-lo primeiro. Jesus vem, entra na casa do valente, que se achava valente, chamado diabo, e amarra Satanás e toma seus filhos de volta, toma suas ovelhas de volta. E é isso que Jesus fez quando ele morre e ressuscita no terceiro dia. O evangelho sem a ressurreição não seria um evangelho de poder. E muitos colocam Jesus num crucifixo e deixam ele lá para sempre. Jesus não está lá mais na cruz. A cruz está vazia, acabou. Ele ressuscitou. E não é só a cruz que está vazia, não. Que os criminosos eles eram tirados de lá e eram julgados no Monte da Caveira, ali onde ficavam os ossos. Mas olha, Jesus, não é só a cruz que está vazia. O túmulo onde ele foi enterrado também está vazio. Lá está vazio, porque ele ressuscitou, vencendo a morte e o inferno. E essa é a palavra de esperança para você. Na ressurreição de Cristo é a nossa vitória. E eu tomo posse dessa vitória, você toma? Eu venço o diabo, porque Jesus venceu o diabo lá na cruz. A Bíblia diz, nós sofremos com ele, mas somos glorificados com ele na sua ressurreição. Na cruz, na sua morte, nós morremos com ele, mas na sua ressurreição, nós ressuscitamos com ele também. Então a vitória de Jesus é a minha vitória, a vitória de Jesus é a sua vitória, e eu creio no poder e na vitória de Cristo através da cruz, da ressurreição. Essa é a palavra de esperança. Eu venço o inimigo por meio do poder que há no sangue de Jesus derramado em 7 lugares. Então ele nos ensinou a ter vitória sobre o inimigo. Você vai ter vitória sobre o inimigo, você crer, você vai usar essas armas de fé. Só vencemos o adversário das nossas almas por meio de Jesus Cristo, por meio desse morrer e ressuscitar, por meio desse batismo, né? Morrer e ressuscitar para Cristo, por meio desse poder de que há no sangue, e nós precisamos aprender com ele. O que nós precisamos aprender com isso tudo? Primeiro, nós temos que nos arrepender e nos converter. Arrepender e converter. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nada vai começar, promessa alguma vai ser ativada, nada, vitória sobre o inimigo, se você primeiro não passar pelo arrependimento genuíno, reconhecer que é pecador e pecadora, e que carece da graça e da misericórdia de Deus, sentir dor por aquilo que fez, e decidir mudar a rota da sua vida, deixando o teu passado e a tua velha natureza para trás, nascendo de novo e recebendo a natureza de Cristo, e converter, arrepender e converter, mudar radicalmente a sua mente e fazer o que diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque assim você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Arrepender e mudar, converter. Jesus não disse só arrepender, ele disse arrependei-vos e
convertei-vos. Mude radicalmente a sua maneira de pensar. Reconheça que é pecador e pecadora. Seja transformado e aceite, se submeta à palavra de Deus e se submeta a ela 100% e se comprometa a ouvir, meditar, não sair da tua boca e cumpri-la. Deus disse para Josué, se você não deixar essa palavra sair da tua boca e você meditar nela dia e noite e fazer de tudo para cumprir essa palavra, você vai ser bem sucedido em tudo, eu vou te dar sucesso em tudo, eu vou dar vitória para você em tudo. Então a gente tem que arrepender, primeiro reconhecer, e segundo mudar, converter-se de verdade. Amém, queridos? Mateus 4,17. Jesus, a primeira palavra de Jesus, arrependei-vos e convertei-vos, porque nada na vida cristã começa sem arrependimento e conversão. Nada, nada, nada. Igreja, a palavra de Deus não é um clube, não é um lugar que você ouve só o que você quer. Ali você vai ter que aprender que para fazer parte desse reino, primeiro tem que reconhecer, arrepender e se converter. Segunda coisa, expulse demônios. Eita glória! Expulsar demônios. Mateus 12:28. Jesus disse que ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus. E que se ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus tinha chegado. Eita glória! Expulsar demônios. Então expulse os demônios. Levante a mão, declare em nome de Jesus. Não precisa de muito parangolé, não precisa de muita conversa com o demônio. Em nome de Jesus, ele sai. Não é em teu nome, não é em meu nome. O Senhor te deu autoridade. Se você é crente em Jesus, expulse os demônios da sua casa, expulse os demônios da sua vida, da sua cidade, mande embora. E a terceira coisa, nós temos que ter unidade em Cristo. Unidade é somente em Cristo. Jesus disse que temos que ser unidos a Ele, temos que nos ajuntar a Ele. Ele disse: quem comigo se ajunta, quem está comigo, ajunta. Quem não é comigo, espalha. Estar unido com Cristo, estar unidos entre nós numa só linguagem, num só propósito, numa só unidade. Porque se nós não estivermos assim, nós já espalhamos o reino e não permitimos que ajuntemos mais e mais e milhares de irmãos. E para finalizar, o que é tão poderoso para a gente usar todos os dias da nossa vida, usar o poder do sangue de Jesus. Porque por meio do sangue de Jesus nós vencemos. Apocalipse capítulo 12:11 fala que nós vencemos pelo sangue de Jesus. Jesus nos resgatou do cativeiro por meio do seu precioso sangue. O sangue do Cordeiro que vai fazer a igreja vencer. Ele derramou esse sangue em 7 lugares para nos dar vitória em todas as áreas. 7 é o número do perfeito, a perfeição de Deus. O inimigo tem medo do poder que há no sangue de Jesus. Ele derramou sangue da sua cabeça quando soou gotas de sangue no Getsemane, restaurando a fidelidade. Ele derramou sangue das suas costas quando foi chicoteado, sangue derramado ali para curar as nossas enfermidades. Ele derramou sangue também quando colocaram uma coroa de espinhos na sua testa, restaurando, quebrando toda a maldição da miséria da nossa vida e restaurando-nos para a prosperidade. Ele derramou sangue quando a sua barba foi arrancada e do seu rosto derramou sangue, restaurando a identidade da igreja, a sua identidade, a minha identidade. Então ninguém precisa ficar confuso na identidade, porque nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos voltar. Ele derramou sangue das suas mãos quando os cravos entraram, restaurando a produtividade na sua vida. Onde você colocar as mãos será abençoado. Ele derramou sangue dos seus pés quando os pregos entraram, os cravos entraram, nos restaurando ao propósito de vida, nos colocando no caminho de novo, que é reto. Ele derramou sangue do seu lado quando sangue e água misturaram, restaurando. O coração dele explodiu, restaurando nossas emoções, sentimentos e nos consagrando, a consagração ao Senhor.
Quero perguntar para você agora, e você vai refletir comigo. Você tem vencido o seu inimigo? O inimigo da tua alma? Você já se arrependeu de verdade? Já se converteu a Cristo? Já mudou sua maneira de pensar, sua maneira de vida, seu estilo de vida, sua natureza? Já deixou para trás essa natureza antiga? Você tem andado unido com Cristo, com a sua igreja, com a tua comunidade? Ou você já tem usado o sangue de Jesus e declarado a vitória na sua vida? Irmãos, nós precisamos nos converter, nos arrepender, expulsar demônios, sermos unidos com Cristo, e precisamos usar o sangue de Jesus. E hoje eu declaro o poder que há no sangue de Jesus na tua vida, que você recebe hoje revestimento de autoridade para vencer os inimigos que se levantam contra o plano de Deus na tua vida, que tentam te paralisar, que tentam te impedir de avançar. Em nome de Jesus eu te abençoo. Levanta e anda. Levanta-te, porque já resplandece a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Hoje é dia de você se levantar de novo e dizer para o diabo: não me interrompa, porque o Senhor vai cumprir em mim e através de mim os planos que Ele tem para mim, que são maiores que os meus, os pensamentos que são maiores que os meus. Em nome de Jesus, venha a unção de coragem na tua vida e o revestimento do sangue de Jesus. Você que está ouvindo, aonde estiver, eu te abençoo. Toma essa palavra, levanta-te, porque o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, tenha vitória sobre o inimigo. Que Deus te abençoe.